Hoje eu vou compartilhar com vocês um dos textos mais lindos da palavra do Senhor, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, os discípulos estavam meio perdidos naquele momento, porque Jesus estava dizendo para eles, avisando para eles, que logo eles não estariam mais unidos fisicamente. E eles ficam tristes, confusos. Talvez você também esteja se sentindo assim, ou conheça alguém que esteja assim, triste, confusa. Como buscar mais a Deus? Mas Jesus se revela como sendo o caminho. Ele é o caminho. Alguns dizem por aí que vários caminhos levam a Deus, mas não, existe apenas um caminho, que é Jesus. Ele também diz que ele é a verdade. Nesse tempo de fake news, de tanta confusão, de tantas mentiras, como é bom conhecer Jesus, que ele é a própria verdade. Ele não mente para nós, ele nos diz a verdade com amor. E ele também termina dizendo que ele é a vida. Ele é a própria vida. Jesus é a vida eterna. Jesus é a vida abundante que nós tanto desejamos. E eu convido você para caminhar nesse caminho, que é o caminho de Jesus. Ler a palavra de Deus todos os dias, fazer um dos planos do aplicativo aqui, do aplicativo do YouVerso, que possa fazer diferença na sua vida. Vamos seguir juntas esse caminho, porque esse é o único caminho que nos leva a Deus. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Livro de Provérbios, o capítulo é 18, verso 21. Você já deve ter ouvido falar em algum momento essa frase: as palavras têm poder. O que você tem dito sobre sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira? O texto nos ensina que a morte e a vida são conduzidas através das palavras e que vamos viver o resultado daquilo que dizemos. A Bíblia nos mostra que o que sai da boca vai causar morte ou vida. E mais, se soubermos utilizá-la para o bem, nós vamos comer os melhores frutos. Mas, infelizmente, tem muita gente utilizando a sua boca e a sua língua para o mal. Há pessoas que a sua língua é uma fonte de reclamação, da sua boca só saem palavras malditas de medo, de desesperança, de negativismo, de insegurança. As palavras são como sementes que lançamos na nossa vida. Mais cedo ou mais tarde, elas vão crescer e dar muitos frutos. A sua vida se move na direção das suas palavras. Se você não tem gostado do que está colhendo, você precisa refletir sobre o que está plantando. Sim, as palavras têm poder. A morte e a vida estão no poder da língua. O que você tem falado? As palavras de vida ou palavras de morte? Nós precisamos nos desafiar a domar e gerenciar nossas palavras, nossa língua, para que sejam geradoras de vida e não de morte. Deus abençoe. E hoje faremos uma breve reflexão sobre o texto de Colossenses 3:1, que diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, à direita de Deus. Veja bem, não há que se falar em ressurreição sem que antes tenha havido morte, não é mesmo? Nesse caso, partimos da premissa de que já ouvimos o Evangelho de Cristo e experimentamos de uma salvação que nos convidou a morrer para uma forma antiga de se viver e ressuscitamos para um novo estilo de vida que agrada o coração do nosso Deus. Na sequência, o texto nos traz uma instrução muito importante para a nossa trajetória e caminhada de fé. Busquem as coisas lá do alto. A palavra buscar, ela significa esforçar, descobrir, examinar, investigar, enfim, trata-se de uma atitude prática rumo ao que se deseja. Nesse caso, está claro que a nossa maturidade cristã consiste na decisão em sermos intencionais e disciplinados nas práticas espirituais, como, por exemplo, a leitura da palavra, a sua meditação, oração,